Boa tarde, Cícero Mariano da Silva falando aqui diretamente de São José de Princesa, Paraíba. Vamos falar aqui um pouco da história de Princesa Isabel Paraíba, né? Você pode ver aqui no alto, né? Aí, Paulo Mariano, o autor, né? Princesa antes e depois dos anos 30, ou seja, vamos ler aqui um pouco em 5 minutos. Aqui está ele, tá, gente? Então aqui na capa, né, esse é um livro, falei de manhã, né, e daí vou fazer uns vídeos aí, já que eu estou aliado a essa história, vamos fazer uns conteúdos aqui, né, e daí vamos ler um pouco sobre o livro de Paulo Mariano. 5 minutos, eu vou tentar fazer aqui, gente, ler um pouco, não vai dar para ler tudo, porque tipo assim, é muita coisa, né? Então eu vou ler só mais as fotos, sabe? As personagens que mais conta, né? Sobre as histórias das fotos, tá? Eu irei fazer isso aqui. Eu estudei o caso, pensei direitinho. Então eu vou ler aqui, tá? Falar um pouco aqui sobre a matriz, tá, gente? Então vou. A Igreja Matriz Nossa Senhora do Bom Conselho. Foto, vídeo, Fábio Arruda, consultor do site princesa.pb.br, está na internet. A Matriz Nossa Senhora do Bom Conselho, padroeira do município de Princesa Isabel, cuja construção iniciada em 1857, concluída em 1857. Graças ao empenho do padre Francisco de Tavares de Alcoverde, é o sobrenome dele, né? Foi derrubada, né? Reformaram no caso, né? Essa aqui era a antiga, original. Em 1967, um crime contra o patrimônio histórico, artístico, cultural da cidade, praticada pelo carmelita Anastácio Parneira. Carmelita porque é um frade carmelitano, tá, gente? E o prefeito da época tendo sido em seu lugar construída outra, que é a atual agora. Por Inácio do Frei Anastácio Palmeira, ele que deu início a essa reforma. O vigário da paróquia na época, em 31 de dezembro de 1971, foi criada a reforma. Daí, né, eu que sei um pouco da história, os franciscanos também ajudaram, que já é outra ordem da Igreja Católica, tá? Então tem toda aquela história que conta também sobre atrás, conta os infiltrados, as pessoas que ajudaram na construção, principalmente a ordem ali, franciscana ali no Princesa, que é uma ordem um pouco diferente da Igreja Católica e tal, mas tudo dentro da igreja, tá? Então teve ali. Então teve a reforma, né? Aconteceu a solenidade da benção da nova matriz, com a construção da nova igreja. Construíram bonitos conjuntos e casarão a atual rua Padre Alcoverde. Quer dizer, existe essa rua aqui, tá, gente? Vocês podem ver, ó, a antiga Igreja Católica de São José de Princesa Isabel Paraíba, tá? Então esse livro, vocês quiserem adquirir esse livro, ele, acredito que tem na prefeitura, tem algumas livrarias de Princesa Isabel que conta a história de Princesa. Eu estarei lendo só mais esses resumos aqui, tá? Fazendo esse conteúdo aí para mostrar um pouco da história da nossa querida cidade, Princesa Isabel, que tem muita história, tá? Então vocês vão gostar desse livro, tá, gente? Então eu irei estar fazendo uns poucos... Falando um pouco, daí vocês podem também entrar no site princesa.pb.br.com, né? Então vai encontrar mais um pouco da história de Princesa Isabel, tá? Então é isso aí. Você vê que eu acredito que aqui um prédio desses, prédio de cá, não sei se não tem mais, mas esse aqui eu acho que tem, tá? Então aqui fala sobre a reforma, depois eu vou falar sobre isso aqui no segundo vídeo que eu fizer, tá, gente? Princesa Isabel antes e depois, né? O autor do livro, Paulo Mariano da família Mariano da Princesa Isabel. Eu já fiz o vídeo de manhã e daí eu estudando, pensando, falar um pouco aí sobre a história de Princesa aí esses conteúdos com plano de fundo, né? Muito obrigado a todos.